Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Amanda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o vídeo está muito maravilhoso. Nós vamos estar falando sobre 6 hábitos que nós podemos glorificar a Deus. Tá muito tremendo e eu, se fosse você, não perdia por nada esse vídeo. Gente, também gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, ativassem as notificações e vamos juntos entender aquilo que nós podemos fazer para glorificar o nome do nosso Senhor. Gente, então nós vivemos num mundo onde atualmente tudo o que o pessoal fala é mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, onde a gente precisa estar constantemente tendo hábitos mais saudáveis, a gente precisa ser produtivo e por aí vai. E hoje gostaria de estar conversando com vocês sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Então hoje a gente vai falar sobre hábitos que nós fazemos ou que precisamos incluir em nossas vidas. Afinal, nós como os cristãos temos uma responsabilidade grande nas questões de hábitos, porque nós precisamos manifestar Cristo aqui na Terra, através das nossas ações, das nossas condutas, comportamentos. Afinal, nós somos o corpo de Cristo e nossos hábitos, as nossas atividades do dia a dia, elas precisam ser baseadas em comportamentos que glorifiquem a Deus, para que as pessoas vejam em nós aquele que em nós confessamos a nossa fé. Então, os hábitos que nós cultivamos em nossas vidas, eles impactam a nossa rotina. E isso influencia muito a nossa vida e diz muito a respeito do que nós temos em nossa mente. Se nós tivermos uma mente cheia da palavra do Senhor, os hábitos, as prioridades dos nossos dias que a gente irá desenvolver serão diferentes de uma pessoa que não tem a mente cheia da palavra de Deus. Naquilo que nós almejamos vai ser totalmente diferente. Por isso, nós cristãos precisamos nos posicionar, alinhar o nosso pensamento com a palavra do Senhor e desenvolver e aprimorar hábitos que irão glorificar a Ele e não a nós mesmos. Gente, tem um versículo aqui que eu acho que deve fazer tanto eu quanto vocês aí pensarem muito, que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente pode começar a pensar, nossa, será que tudo que eu faço é para a glória de Deus? Será que o jeito que eu como é para a glória de Deus? O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto? Gente, será que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas separando a vida secular da vida espiritual, dizendo, tem coisas aqui que pertencem ao Senhor, tem coisas que não pertencem a Ele. Mas isso é um grande engano que a gente comete pensando dessa maneira, porque é óbvio que nós temos os nossos trabalhos, nós temos os nossos hobbies, os nossos afazeres do dia a dia, a correria, né, levar filho, buscar filho, ir para tal lugar, mas esses momentos, eles também precisam ser momentos de glorificar o nome do Senhor. Né? Se nós pararmos para pensar, nós precisamos resplandecer a luz do Senhor aqui nesse mundo. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E como que a gente vai fazer isso se a gente só resplandece a luz do Senhor dentro da igreja? Nós precisamos atingir as pessoas que não estão dentro da igreja. Então, o Senhor que habita em nós, ele precisa ser visto e conhecido por aquelas pessoas aonde nós nos relacionamos durante o nosso dia. Então, através das nossas atitudes, do nosso testemunho, essas pessoas elas vão ser impactadas com a presença do Senhor e vão querer conhecer mais esse nosso Deus. Então, nós que já tivemos um encontro real com Jesus, com a graça e o Evangelho, o Evangelho são as boas novas de que o Senhor ele nos amou da forma que nós estávamos. Que quando nós éramos ainda pecadores, nós fomos amados e justificados. E a partir disso, que os nossos hábitos, eles começam a ser desenvolvidos com esse entendimento. Opa, eu era de um jeito, eu encontrei o Senhor. Agora não faz mais sentido eu continuar da mesma maneira, com os mesmos hábitos, pensando da mesma forma. Então isso muda a nossa vida. Amém, gente? Então, nós que já aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, que recebemos o Espírito Santo, nós precisamos honrar essa presença gloriosa que está nas nossas vidas. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Ele habita em nós, Ele caminha conosco todos os dias.
Isso mesmo, a gente carrega a presença do Senhor aonde vamos, o que fazemos, o que falamos, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Então isso é algo para a gente se pensar. Opa, eu vou levar a presença do Senhor naquele lugar? Opa, eu vou falar diante da presença do Senhor tal coisa? Então, a gente precisa entender todas essas coisas. Por isso que a palavra de Deus, ela tem um cuidado muito grande em nos dizer isso. Né? Como se quem dissesse, viu, por acaso vocês não sabem que um Deus santo habita em vocês? Né? Presta atenção onde vocês vão levar, o que vocês vão fazer, o que vocês vão comer. Isso envolve desde o nosso acordar até a hora que a gente for dormir, né? Então nós precisamos ter essas funções rotineiras, né? Se comer, beber, falar ou qualquer outra coisa que a gente for fazer, trabalhar, sair, nós precisamos fazer com que a glória de Deus seja vista, né? Para que Cristo seja conhecido através de nós, né? Porque nós carregamos essa presença e a palavra nos diz duas coisas muito importantes. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo e nós não devemos apagar a chama do Espírito. Por isso que nós precisamos nos posicionar e decidir quais hábitos valem a pena cultivar e quais hábitos precisam ser eliminados das nossas vidas que não condizem mais com a nossa real vida em Cristo Jesus. Então tem coisas em nós que nós precisamos rejeitar e lançar fora, e tudo isso a gente faz com a ajuda do Espírito Santo. Né? Você pede para ele e fala assim, Senhor, mostra para mim os hábitos que precisam ser lançados fora, mostra para mim os hábitos que precisam ser colocados na minha vida, para que o fruto do Espírito apareça, né? Para que o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a paciência, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sejam vistos pelas outras pessoas. Então, por isso, gente, vamos juntos aqui falar 6 hábitos que a gente precisa inserir na nossa rotina para viver a vontade de Deus, para glorificar o nome do Senhor. É óbvio que não se limitam apenas esses 3, né? Se você quiser, comenta aqui os hábitos importantes que você acha que a gente precisa inserir e aquilo que você acha que a gente precisa se afastar e deixar de praticar em nossas vidas. Amém, gente? Então, vamos para o primeiro hábito, que é priorizar o nosso devocional. Então, a primeira coisa do nosso dia deve ser passar tempo com o Senhor, antes de sair e cumprir todas as tarefas do nosso dia a dia. Gente, mas vocês podem pensar, mas eu não acordo cedo, eu trabalho de madrugada, isso. Mas, gente, isso não tem a ver com questão de horários. Isso tem a ver com a questão de a hora que eu acordar. Se eu acordar meio-dia da meio-dia 15 precisa ser a minha primícia para o Senhor. Então, para que a gente possa ser orientado, guiado, aprender com Ele, nos relacionar com Ele. Independente da hora, a hora que a gente acordar, antes de pegar no celular, antes de fazer qualquer outra coisa, que esses 15 minutos do nosso dia sejam entregues ao Senhor. Para louvar, para orar, para falar com Ele, para ler a palavra. Gente, eu tenho certeza que tudo isso vai impactar a vida de vocês. Vai impactar a nossa vida para que a gente conheça cada vez mais do Senhor. E a gente só conhece se a gente se relacionar. Porque como que a gente vai saber o que agrada e desagrada a Deus? Como que a gente vai saber do que Ele gosta, do que Ele não gosta? Somente conhecendo, passando tempo com o Senhor, que a gente vai entender e compreender todas essas coisas, para que a gente possa honrá-lo, obedecê-lo e glorificá-lo. Então nós precisamos ler a palavra, precisamos meditar nela e sermos intencionais com relação a isso, né? Não devemos agir por sentimentos e sim por disciplina, porque se formos esperar a nossa vontade para acordar, sentar, ler a palavra, passar tempo com o Senhor, nós nunca vamos escolher isso. Nós sempre vamos ter outras coisas, outras prioridades, coisas mais interessantes. A própria palavra diz que não há ninguém que busque a Deus. É tudo obra do Espírito Santo em nós. Então nós precisamos estar em constante contato com Ele para Ele despertar esse desejo em nós. Amém? Gente, tem um versículo que eu gosto muito, Eclesiastes 10:10, que diz: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. E esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem sucedido. Existem várias lições que a gente pode tirar sobre esse versículo, mas aqui eu gostaria de dizer que existe um princípio de esforço inútil, que se nós não gastarmos tempo afiando o machado, nós vamos golpear com mais força com o machado desafiado. E aí a gente vai se esforçar, vai desgastar mais e a gente vai gastar mais tempo
fazendo tal coisa se a gente tivesse antes separado um tempo para afiar o machado. Então nós precisamos agir com sabedoria e tirar esse tempo para afiar o machado e ficar desperdiçando esforços. E, gente, eu gosto de dizer que esse afiar o machado é passar tempo com o Senhor. Se a palavra diz que nós precisamos em tudo glorificar o nome dele, ela também nos diz que sem ele nós não podemos fazer nada. Então nós precisamos entender que ele em nós é a esperança da glória. É ele vivendo através das nossas vidas e manifestando em nós a glória dele. Assim como Moisés, quando ele desceu do monte, as pessoas olhavam para ele e viam resplandecer uma glória que não provinha de Moisés, mas que provinha do Senhor. E isso só é possível tendo intimidade e relacionamento com ele. O segundo ponto, a gratidão. Gente, falar obrigado a todo tempo. Agradecer a Deus em tudo. Porque quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós entendemos que nós não merecemos nada. Aquilo que nós merecíamos, que era a ira de Deus, o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. Então tudo é graça de Deus. Gente, eu sei que não é fácil exercer essa gratidão, porque a todo momento nós somos tentados a reclamar, a murmurar, e isso vira um hábito. Gente, pode perceber, a gente tem um hábito de estar reclamando. Se tá calor eu reclamo, se tá frio eu reclamo. Então o tempo inteiro a gente tá insatisfeito com alguma coisa. Por isso nós precisamos mudar o nosso pensamento, redirecionar a nossa mente para enxergar além da situação. Porque a gente pode ver um copo meio cheio ou nós podemos ver um copo meio vazio. Tudo depende da nossa perspectiva. Por isso nós precisamos decidir escolher ver o lado bom das coisas e das circunstâncias. Terceiro ponto, perdoar. Gente, por incrível que pareça, esse é um hábito que a gente precisa ter em nossas vidas. Muitas vezes a gente acha difícil liberar o perdão para as pessoas porque nós olhamos para elas, para o que elas fizeram. E realmente, se a gente olhar para a pessoa, a gente vai ver que elas não merecem o perdão. Mas essa atitude vai além. Nós precisamos olhar para o que o Senhor fez, para a cruz, e entender o quanto nós já fomos perdoados e nós nem merecíamos esse perdão. E mesmo assim o Senhor nos perdoou completamente e colocou o seu Espírito em nós. Então a gente precisa entender que nenhuma ofensa que a gente sofra nessa vida, que as pessoas façam com a gente, pode ser comparado com aquilo que nós fizemos para o Senhor. Nós o rejeitamos, nós o ignoramos, escolhemos tantas outras coisas ao invés dele, mas mesmo assim nós recebemos o seu perdão. Quarto ponto, praticar a atividade física e ter uma alimentação saudável. Nós precisamos movimentar o nosso corpo, ser saudável, ter uma alimentação equilibrada, cuidar da nossa saúde, cuidar do corpo, afinal nós somos templo do Espírito Santo. Somos casa de Deus e nós temos responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então nós precisamos cuidar bem, do nosso corpo, daquilo que nós colocamos na boca. Por isso que nós precisamos nos alimentar melhor, para se sentir melhor, fazer exercício físico. Isso faz com que a gente tenha mais ânimo e disposição para fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça aqui nesse mundo. Quinto ponto, buscar por conhecimento. Nós precisamos nos dedicar a aprender cada vez mais coisas novas, a buscar livro, ler mais, a sempre estar avançando no aprendizado, mas o mais importante, aprender coisas lá do alto, aprender as coisas espirituais, buscar a sabedoria do Senhor, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, vendo vídeos e procurando aprender mais do Senhor. Óbvio que isso não exclui aprender e evoluir os dons e talentos que o Senhor já derramou sobre nós, sobre as nossas vidas, Então, tudo aquilo que nós somos bom, nós precisamos aprimorar, aprender, buscar para ser o melhor. Se nós cuidamos de casa, nós precisamos ser o melhor, fazer o melhor. Se nós damos cebola, se nós somos encanadores, pedreiro, eletricista, funcionários de alguma empresa, tudo que nós formos fazer, nós precisamos ser o melhor nisso, aprender técnicas e melhorar cada vez mais. Porque a palavra nos diz que tudo que nós formos fazer, que seja feito como se fosse para o Senhor, da melhor maneira possível. Sempre lembrando que buscar o conhecimento também, que agregue para as nossas vidas, para a vida das pessoas ao nosso redor, um conhecimento baseado na palavra de Deus. Gente, por último, mas não menos importante, o sexto ponto, que é descansar.
E é óbvio que nós não podemos negligenciar. Esse descanso não é só um descanso de dormir, não é só tirar uma soneca. É claro que o sono é necessário, é vital para o nosso corpo, nós precisamos fazer isso todos os dias, mas nós também precisamos cumprir um mandamento bíblico, que é descansar uma vez da semana. E vai passar um tempo com a família, vai ter um hobby, vai ver filmes, séries, porque nós precisamos deste momento para recarregar e reconectar as nossas forças, para descansar e estar prontos para um novo ciclo aí da semana que se inicia. E, gente, uma outra coisa muito importante, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a receber o shalom que Ele derrama sobre as nossas vidas, a colocar na cruz todas as nossas aflições, as nossas preocupações, e tudo isso é necessário para que a gente não fique sobrecarregado. Porque muitas vezes a gente carrega algo que o Senhor fala assim, nossa, bota aqui na cruz, né? Se você colocar aqui, você me dá o seu fardo e eu te dou o meu, que é leve. Amém? Então, gente, esses são alguns hábitos que nós precisamos inserir na nossa rotina e começar a usar o tempo, né, esse presente que o Senhor nos deu, para glorificá-lo, para que mais e mais pessoas vejam Ele através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso caminhar aqui nesse mundo. Que a gente use o tempo para a glória de Deus, para agradá-lo e para obedecer ao Senhor. E, gente, sempre lembrando, tudo isso é um processo. Não adianta a gente ficar se cobrando muito, né? Isso demanda tempo para cultivar e criar novos hábitos. Mas o bom de andar com o Senhor, de caminhar com Ele, é que Ele não nos diz: te vejo no final, te vejo quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver da maneira que eu quero. Mas Ele nos diz vamos juntos, vamos caminhar juntos e vamos nos desenvolver juntos. Eu quero estar com você nesse processo. Amém, gente? Fiquem com Deus, espero que esses hábitos tenham impactado muito a sua vida e até mais!